Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os planos anatômicos e eixos de movimento do corpo humano. Eu sou a professora Ana Zaghetti, muito prazer, e você está no canal Beabá da Anatomia. Seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal nós compartilhamos um pouco sobre os conhecimentos de anatomia, fisiologia, bioquímica e demais assuntos relacionados ao corpo humano e à área da saúde. Se você tem interesse nesses assuntos, seja bem-vindo também a se inscrever no nosso canal e a ativar o sininho de notificação, assim você fica por dentro de todas as aulas novas que forem postadas. Como eu falei para vocês, o assunto da aula de hoje são os planos anatômicos e os eixos de movimento do corpo humano. Começando pelos planos anatômicos ou planos de secção do corpo humano. As descrições anatômicas elas vão envolver diversas linhas imaginárias. No caso dos planos anatômicos, são linhas imaginárias que vão atravessar o nosso corpo e criar fatias, ou seja, cortes de estruturas e órgãos. E isso nos ajuda a descrever o corpo humano de uma forma tridimensional. Tanto para o estudo da anatomia, que vai ser muito útil, tanto também para a interpretação e para a realização de alguns exames, como tomografias e ressonâncias. Além disso, os planos anatômicos, eles nos ajudam a entender e a descrever os movimentos do corpo humano, juntamente com os eixos de movimento que nós veremos mais adiante. Na anatomia, nós temos 3 planos anatômicos, alguns classificam como 4, onde nós teremos o plano sagital, que pode ser o plano sagital mediano, ou os planos parasagitais. Nós temos também o plano frontal, ou coronal, e o plano transverso. O plano sagital mediano, ou somente plano mediano, é um plano anatômico que vai realizar um corte vertical, um corte imaginário vertical, no sentido longitudinal, onde nós teremos o corpo sendo dividido bem no centro em 2 metades, uma direita e uma esquerda. Então imaginem comigo que tem uma grande lâmina aqui e ela atravessa o meu corpo nesse sentido, tá? E ela vai atravessar e vai separar em 2 metades equivalentes aí, semelhantes, espelhadas, que é a direita e a esquerda. Então esse corte, essa linha imaginária está bem no centro aqui do corpo, dividindo direita e esquerda. Já os planos sagitais, eles vão ser planos que também são verticais, também no sentido longitudinal, mas que agora eles vão estar sendo realizados paralelos ao plano mediano. Então, se o plano sagital mediano é bem no centro, os planos sagitais são sempre paralelos a ele. Por isso, eles são também chamados de planos parasagitais. O segundo plano anatômico que nós temos é o plano frontal, também conhecido como plano coronal. Ele também vai ser um plano vertical, de cima para baixo, só que agora ele vem num sentido diferente do sagital. Então no sagital nós vimos que a linha atravessava nesse sentido, e agora o frontal nós temos essa linha imaginária atravessando nesse sentido, tá? Então o que ele separa? Ele vai dividir em uma metade anterior de uma metade posterior. Então ele divide ventral anterior de dorsal posterior, certo? Então pensando de novo naquela lâmina que atravessa o meu corpo, eu vou ter agora uma lâmina nesse sentido lateral, tá? Que vai atravessar o meu corpo e ela vai separar frente de trás, anterior de posterior. E o último corte, o último plano anatômico que nós temos é o plano transverso, também chamado de plano transversal. Diferente dos planos anteriores que nós vimos que eram verticais, esse vai ser o único plano anatômico que ocorre na horizontal. Então nós teremos esse plano dividindo o nosso corpo numa região superior e uma região inferior. Então imaginem comigo que uma grande lâmina agora atravessa o meu corpo nesse sentido, tá? E eu vou separar uma região superior e uma região inferior. Basicamente como aqueles truques de mágico onde a moça está deitada e a gente atravessa a serra sobre o corpo dela, separando ela em 2 metades, uma superior e uma inferior. Além disso, esse plano transverso, ele também pode ser chamado, ele é comumente chamado na radiologia de plano axial. Então vocês também podem ouvir esse termo referente ao plano transverso.
Certo, se os planos anatômicos são essas linhas imaginárias que atravessam o nosso corpo de forma a dividi-lo, né, em metades, seja direita, esquerda, anterior, posterior, superior, inferior, o que seriam os eixos de movimento? Os eixos do corpo humano são também linhas imaginárias que atravessam os planos anatômicos perpendicularmente e ao redor dos quais vão acontecer os movimentos do corpo humano. Os eixos de movimento são como as dobradiças do corpo humano. Então eles permitem com que as estruturas interligadas consigam se movimentar em relação uma à outra. É a mesma coisa que a gente pensar em uma porta. Então nós temos ali a porta, o batente, e interligando essas duas estruturas nós temos uma dobradiça. E a porta consegue se movimentar ao redor desse eixo, fazendo esse movimento então de frente e trás, né? Abrir e fechar. E por que que os planos e eixos anatômicos estão associados? Porque os movimentos eles vão acontecer dentro dos planos anatômicos e ao redor dos eixos. Dessa forma, nós vamos ter 3 eixos de movimento do nosso corpo. Nós temos o eixo látero-lateral, temos o eixo antero-posterior, o eixo longitudinal. Pense então, quando a gente estiver falando sobre os eixos, que nós vamos ter pinos que vão atravessar regiões do nosso corpo, especificamente as articulações. O primeiro eixo de movimento que nós temos é o látero-lateral. E pensando nesse nome, nós conseguimos então imaginar que nós teremos esse pino, essa linha imaginária, atravessando o nosso corpo de uma lateral a outra, por exemplo, da direita para a esquerda ou vice-versa. Ao atravessar o nosso corpo dessa forma, esse eixo passa perpendicularmente pelo plano sagital, ou seja, criando ali um ângulo de 90 graus. Então, como exemplo, eu vou utilizar com vocês a articulação aqui do meu ombro, tá? E também essa caixinha, que vai ser uma representação aí imaginária para nós. Então, eu tenho aqui essa caixinha, essa aqui é a região da frente, aqui é a região superior, aqui é a região posterior, tá? E eu tenho, então, esse pino, tá? Esse eixo atravessando essa caixinha látero-lateral. Então, eu tenho esse pino atravessando o meu ombro aqui, dessa lateral até a outra. Vamos pensar nos movimentos que a gente consegue realizar a partir desse eixo. Então, será que eu conseguiria abrir e fechar o meu braço a partir desse eixo látero-lateral? Se eu tentar mexer essa caixinha de forma a abrir e fechar, eu não consigo. Esse eixo aqui, né, esse pino, trava esse movimento. Eu não consigo. Se eu tentar outro movimento, que seria rotacionar o meu ombro, se eu tentar fazer com que essa caixinha rotacione, eu também não consigo. Esse pino, esse eixo de movimento trava essa rotação. Agora, qual o movimento que eu consigo fazer? Eu consigo, ao redor desse eixo, fazer isso daqui, que seria, pensando no meu ombro, esse movimento aqui, tá? Que está acontecendo ao redor do eixo látero-lateral, que é o movimento do quê? De flexão e extensão. Então, no eixo látero-lateral, o movimento que eu consigo realizar são os movimentos de flexão e extensão. A mesma coisa se eu sair do meu ombro e agora vier aqui para o cotovelo. Então, se eu tiver um eixo atravessando o meu cotovelo látero-lateral, os movimentos que eu consigo fazer são de flexão e extensão. Flexão e extensão ao redor desse eixo. O segundo eixo que nós temos é o antero-posterior. Bom, se o eixo látero-lateral nós vimos que atravessa de uma lateral a outra, espera-se, então, que o eixo antero-posterior atravesse o nosso corpo de frente para trás, antero-posteriormente, certo? Como o próprio nome já indica. Então, aqui nós teremos um eixo, né, um pino, uma linha imaginária que vai atravessar o nosso corpo da região anterior para a posterior, atravessando o plano frontal perpendicularmente. Então eu corto esse plano frontal, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então voltando aqui, por exemplo, do nosso ombro e também da caixinha. Então agora eu peguei essa caixinha e atravessei esse eixo de frente para trás, tá? Então agora eu tenho o eixo atravessando o meu ombro nesse sentido. Vamos pensar nos movimentos.
Então, o movimento anterior que a gente tinha visto no eixo lateral era o de flexão e extensão. Consigo realizar flexão e extensão agora com esse pino, com esse eixo? Não consigo, ó. Ele trava esse movimento. Novamente, consigo fazer rotação medial e lateral? Não consigo, ó. Novamente, travado por esse eixo. Mas qual o movimento que eu consigo fazer agora? Esse aqui, ó. Ao redor desse eixo, eu consigo fazer esse movimento, que seria, então, abrir e fechar, né? Eu tenho a abdução e a adução ocorrendo nesse eixo. Então, no eixo antero-posterior, eu tenho essa linha imaginária que atravessa de frente para trás, antero-posteriormente, e que agora me permite fazer os movimentos de abdução e adução no plano frontal, né, no plano anatômico frontal. Por fim, nós temos agora o eixo longitudinal, onde nós teremos um eixo que vai atravessar o meu corpo de forma longitudinal, ou seja, no meu comprimento, e vai passar perpendicularmente pelo plano horizontal. Então esse é o eixo que agora atravessa o plano horizontal. Pegando o nosso exemplo do ombro e, novamente, a nossa caixinha, eu agora pego essa haste e vou atravessá-la de cima para baixo, ok? Nesse sentido aqui, longitudinalmente. Então aqui eu tenho o plano transversal e essa haste atravessando ele no ângulo de 90 graus. Vamos pensar aqui nos movimentos. Novamente, eu consigo fazer abdução e adução? Consigo fazer isso daqui? Não, tá? O nosso eixo agora trava esse movimento. Eu consigo fazer a flexão e a extensão nesse eixo? Não consigo, ó. Mais uma vez, travados. Mas o que eu consigo fazer ao redor desse eixo é isso daqui. Ou seja, eu consigo agora rotacionar essa articulação, né? Fazendo então rotação medial e rotação lateral de acordo com esse eixo. Então, o eixo longitudinal vai ser o único eixo que atravessa o nosso corpo no nosso comprimento, né, na vertical, de cima para baixo. Ele passa através do plano transversal e ele permite esse movimento de rotação. Então, o nosso ombro, né, a gente viu aqui a rotação medial e lateral, mas eu também posso pensar aqui no pescoço, né, entre áxis e atlas, a gente tem também movimentos de rotação, certo? Então, revisando. Os planos anatômicos são linhas imaginárias que vão realizar cortes no nosso corpo, secções. E nós temos os eixos, que também são linhas imaginárias, que atravessam principalmente as nossas articulações, permitindo com que ao redor deles nós temos os movimentos do corpo. Em relação aos planos anatômicos, nós temos o plano sagital mediano, que é um plano vertical que acontece nesse sentido aqui, bem no centro do nosso corpo, dividindo ele em direita e esquerda, de uma forma bem semelhante, metades espelhadas. Nós temos também os planos parasagitais, que também ocorrem nesse mesmo sentido do sagital mediano, só que são paralelos, ou seja, não ocorrem bem no centro do corpo. Temos o plano frontal coronal, que agora acontece neste sentido, separando uma região anterior de uma posterior. E por fim temos o plano transverso, o único que ocorre no sentido horizontal, dividindo então o nosso corpo numa metade superior e uma metade inferior. Em relação aos eixos de movimento, nós temos 3 também. O eixo látero-lateral, que vai atravessar então o nosso corpo de uma lateral a outra e vai nos permitir o movimento de flexão e extensão. Temos o eixo antero-posterior, que atravessa o nosso corpo então de frente para trás e permite o movimento de abdução e adução. E temos o eixo longitudinal, o único que atravessa o nosso corpo no sentido vertical, e ele agora permite os movimentos de rotação do nosso corpo. É isso aí, pessoal! Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu joinha e também de escrever nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a essa aula ou sugestões para próximas aulas. Também não esqueça de maratonar as aulas que nós já temos aqui no canal, lá na playlist Introdução à Anatomia, e agora nós também temos a versão em inglês dessas aulas. É isso e até a próxima!